posso pressentir o perigo e o caos, porque o capítulo 333 de Black Clover trouxe muita coisa e ao mesmo tempo não trouxe nada pra gente, né? A gente teve aí um leve panorama do passado do Lucius, descobriu mais ou menos aí um pouquinho o enigma que envolve ele e o Julius, mas uma cacetada de novas perguntas surgiram, como por exemplo... Os outros irmãos Ogretz, eles estão vivos? Ou o Lúcio conseguiu a magia deles de alguma forma? Nesse plano dele de refazer a humanidade toda, a galera vai vir com magia ou sem? E eu imagino até que você tenha dito que eles vão vir com magia, mas talvez a realidade seja um pouco diferente e eu vou explicar. Eu ainda acho, inclusive, que o Lúcio vai usar toda essa situação aí pra fazer o Asta atacar ele e colocar o reino todo contra ele numa caçada frenética, sabe? Porque vão achar que o Asta atacou o rei Julius, mas na verdade ele é o Lucius, um bololô de coisa. O capítulo também explanou um pouco sobre esse passado aí do Lucius, que agora a gente pode dizer que ele é de fato um antagonista, né, e não um mero vilão. Apresentou aí mais umas camadas no personagem, se aprofundando um pouco mais na personalidade dele e deixando ele um pouco mais complexo. E como é muito comum nesses casos, ele tem uma ambição nobre, ora, né? Que ninguém esperava isso. Ele é bonzinho, afinal de contas, né? Essa ambição nobre dele é buscar a paz, a igualdade, só que de uma forma que não é tão nobre assim, que é através de meios totalmente questionáveis e, pior, autoritários. Ao mesmo tempo que ele tem a utopia de ter um mundo sem guerras, ódio, discriminação, em que todos são iguais, sem diferenças sociais nenhuma, ele quer se manter no topo, né? E reinar sobre todos ali no reino. O que faz com que ele mesmo não seja igual ao resto da população, mas coloca ele em uma posição de superioridade. E se todos são iguais, menos um que é superior, e que esse superior, usa o poder para poder fazer com que essa utopia seja alcançada, na verdade a gente tem uma distopia, porque vai se tornar um plano aí totalitário, né? Autoritário, em que a paz e a igualdade não vão ser alcançadas pela evolução da ética e do caráter das pessoas de uma forma natural, mas de uma maneira totalmente artificial, imposta. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar também da analogia do Lucius com Jesus. Sim, temos símbolos de várias mitologias em Black Clover e agora temos também símbolos do cristianismo. E principalmente a gente vai falar do fato do Julius saber o tempo todo da existência do Lucius dentro dele. É um capítulo bem filosófico, só me decepcionou um pouquinho no finzinho ali com a fala do Asta. E se você está estudando aí pro Enem ou então pro vestibular, esse vídeo vai te ajudar muito, viu? Eu vou tirar o óculos porque essas bolas nos meus olhos que estão me incomodando. Mas vamos lá. É interessante que o capítulo começa com um flashback do passado do Lucius, da época em que ele ainda era cadeirante, vivendo ali em Spade, vendo seus irmãos brincando na neve, né, todos faceiros lá, enquanto ele tá pensando, filosofando no motivo da sua existência, tentando entender o que ele era, o que ele deveria fazer, né, o porquê dele ser especial, porque ele se considerava muito especial, um ser, né, com um corpo só e duas almas, ou seja, o mesmo questionamento que o Julius tinha sobre si próprio, era o questionamento que o Lucius também tinha. E como a fala dele aqui tá na primeira pessoa do plural, a gente entende que ele tá falando sobre ele e o Julius pro Julius, né? Quando ele diz ali, eu pensei muito sobre o que nós somos e o que deveríamos fazer, ou seja, o Julius sempre teve total consciência da existência da alma do Lucius vivendo ali junto a dele, naquele corpo, e eles tinham uma relação semelhante a que o William e o Patri tinham, só que diferente deles dois, o objetivo do Julius e do Lucius eram os mesmos objetivos, né? Os dois queriam acabar com a desigualdade social, a desigualdade de magias, acabar com as guerras, o ódio, né? E criar um mundo em que todos fossem iguais. Só que o Julius buscava que essa transformação acontecesse de forma genuína, progressiva, de uma forma em que as pessoas evoluíssem o seu caráter de forma natural, né? Entendendo que não é certo pensar e agir dessa forma. E que passassem a tratar de forma igual e sem preconceitos todos os seres do reino, independente ali das suas questões sociais, posições, né, da quantidade de mana, de poder que eles tinham. Isso é um processo lento e que demora muito, milênios, eu diria. Um exemplo clássico disso é que se você pegar registros históricos bem de antes lá de Cristo, por exemplo, você vai ver que era normal a escravidão de pessoas por dívidas, por guerras, e mesmo depois, né, de Cristo, esse pensamento
era normal, demorou muito para ser mudado. Ainda depois veio a escravidão dos negros, que passaram a serem escravizados aí, né, unicamente pela sua cor de pele, sendo considerados inferiores, e foram séculos e séculos dessa prática até o ser humano evoluir naturalmente e mudar essa visão imbecil que levaram eles a pensar dessa forma aí, e que infelizmente ainda hoje a gente encontra muitos resquícios desse pensamento na sociedade, ou seja, ainda não chegamos no 100%, tá caindo uma tempestade aqui, espero que não acabe a luz. Só que o Lúcio, sabendo que essa mudança era muito longa e que não dava para esperar, ele não estava querendo que fosse gradual, né? Ele queria resolver as coisas do jeito dele, com o poder dele, e impor isso de uma forma que o povo não pudesse questionar, que o povo não conseguisse reagir e não pudesse se rebelar contra ele, né? Então ele tem uma visão nobre, ele tem um desejo válido, um objetivo válido, ele quer o bem da humanidade, ele não quer que ninguém sofra, que ninguém seja vítima de preconceito, mas ele não quer fazer isso de forma natural, evolutiva. Ele quer criar marionetes que são iguais umas às outras, sem diferença nenhuma, com pensamentos iguais, sentimentos iguais, para que tudo isso seja abolido e a paz seja alcançada. Então, ele tem na cabeça dele uma utopia, que é a criação de uma sociedade ideal, comprometida com o bem-estar da sociedade, mas que é impossível, porque não existe nenhuma sociedade isenta de defeitos, justamente porque as pessoas são independentes, né? Elas possuem as suas próprias personalidades, os seus próprios sentimentos e visões de mundo. Então, quando ele revela que ele vai criar isso de forma artificial, usando aí os poderes que ele adquiriu para poder destruir tudo e refazer a humanidade, renascer a galera ali, sendo eles todos iguais, né? Só que ele vai governar essa sociedade pessoalmente para poder garantir que nada de errado vai acontecer de novo. Ele tá criando uma distopia, uma situação que parece ser pura, parece ser de uma enorme boa intenção, mas a sua verdadeira natureza é sinistra e revela aí o caráter autoritário e totalitarista de quem tá querendo criar essa sociedade, porque nela a gente vai encontrar uma extrema igualdade imposta, que é impossível se adquirir naturalmente. E tudo igual também é chato, né, gente? Todo mundo vai gostar da cor amarela, todo mundo vai gostar das mesmas coisas, sem diferença nenhuma de personalidade, é muito chato. Então as pessoas vão ser forçadas a serem iguais, já que elas vão ser renascidas sem diferenças mágicas de personalidade, de vontades e desejos, que é o que gera a grande desigualdade aqui no reino, né, na obra aqui. E aí, dessa forma, o Lúcio vai se estabelecer como governo sobre todos, criando isso daí. E o governo que cria uma distopia, na verdade, tá vendendo uma propaganda de uma sociedade utópica, mas eles fazem isso para poder levar o povo a acreditar nas suas boas intenções e assim enganar essas pessoas. Então, ele vem com esse plano de mudança para poder libertar o povo de tudo isso, mas ele nada mais é do que um plano para poder governar de forma soberana acima de todo o reino, de todas as pessoas. E a fala dele pro Asta, um pouco mais pra frente ali, é muito importante, porque quando ele diz que para garantir que nada dê errado de novo, ele vai se assumir ali como o rei mago, ele tá assumindo que mesmo recriando todos os seres humanos de forma igual, ainda assim podem haver rebeliões, porque pode ter aí pessoas que lutem contra esse sistema dele, né? Pessoas que queiram pensar por si próprias, pessoas que possam se sentir completamente manipuladas por terem sido renascidas pelo Lúcio, né? Da forma que ele estabeleceu ali, tirando o livre-arbítrio, né? Individualidade de cada um, e aí elas podem querer agir para poder sair debaixo desse jugo. Então, para que todos fiquem na linha da forma que ele quer, ele vai governar, deixando implícito que as coisas vão ter que ser do jeito dele, ou senão não vão ser, né? As pessoas vão ser obrigadas a viver daquele jeito que ele estabelecer, senão elas vão sofrer as consequências. E é óbvio que quando ele diz que ele vai ser o último rei mago, ele diz que vai reinar eternamente sobre a humanidade. E se vocês lembram, lá na primeira vez que ele apareceu no mangá, a gente descobriu que o plano dele era criar corpos imortais. E aqui ele fala pro Asta que, além de não haver diferenças, né, e essa coisa toda, não vai haver luto, ou seja, as pessoas não vão mais morrer.
E como que se faz isso? Ele vai fazer com duas características. A primeira é a imortalidade do corpo, algo que ele já tinha falado, e a segunda é que, ainda que todos sejam renascidos com alguma magia, né, ainda que mínima, né, alguma quantidade de mana, esse poder vai ser limitado, né, não vai ser o suficiente para travar em guerras, rebeliões, porque todos vão ser iguais magicamente falando, e ninguém vai ter poder suficiente para poder vencer ele e tirar ele do poder. Ou seja, uma sociedade totalmente controlada por ele e sem chances de saírem de debaixo deste governo. Só que o que não fica muito bem explicado nesse capítulo é o momento exato em que o Lucius revelou totalmente esse plano aí pro Julius, já que a magia de tempo que o Lucius possui não é dele, é do Astaró, né? Automaticamente a magia de tempo do Julius não é dele, é do Astaró. E o Julius realmente é contra a forma do Lucius alcançar esse plano que os dois têm em comum. Então eu acredito que, conscientemente, ele não aceitaria um pacto com um demônio em busca de poder, mesmo que fosse um poder para ser usado por uma causa nobre. O que eu acredito é que o Lucius sempre foi a alma dominante ali do corpo, assim como o Vengeance era no caso dele, né? E que o Julius ficasse sempre em segundo plano e não concordasse com a forma que as coisas seriam feitas pelo Lucius, né? Mas como o Lucius estava no comando, ele foi lá, fez o contrato com o Astaró, conseguiu a magia do tempo, e por causa das falas do Julius lá no passado, quando ele ainda lutava contra o Patri, que ele disse que ele nasceu com uma magia que rouba o futuro, lá no capítulo 143, para depois no 144, ele explicar sobre o grimório dele, né, e ele não saber se era bom ou ruim, na verdade, né, mas que ele sabia que ele era especial, dá a entender que ele realmente não sabia que o poder dele era proveniente de um demônio, e ele acreditava que era dele próprio, o que leva a gente a pensar que o Lucius fez diversas coisas para pôr o seu plano em prática, das quais o próprio Julius não tinha conhecimento. Ou seja, o Lucius tem a capacidade de prender o Julius em algum lugar dentro da mente dele, onde ele não tem acesso a informações exteriores, que é provavelmente o que ele está fazendo agora. Eu não acho que o Julius está morto, tá? Eu acho que ele está preso em algum lugar lá dentro do corpo. Uma outra coisa interessante é que no segundo painel lá da primeira página, o Lucius está diante de um altar de invocação bem parecido com o que o Nat usou quando invocou Lucifugos, mas que não é o mesmo altar, tá? Eu vou deixar as fotos aqui para vocês compararem. O lustre é bem diferente entre os dois. No altar do Nat a gente não tem as lápides, mas a gente tem os pilares com as caveiras ali, né? Coisa que no altar lá do Lucius não tem. E essas lápides em cima do altar ali do Lucius parecem conter informações sobre como fazer um contrato com um demônio supremo, além de também ter a possibilidade de ser lápides de outras pessoas que tentaram e morreram, então, ali, né? E quem o Lucius escolhe? O Astaró. Não só pelo fato dele ter magia do tempo, que por si só já é roubado demais, né? Mas porque ele queria respostas para suas perguntas. E o Astaró é conhecido na mitologia justamente por ser um demônio que concede livre conhecimento para quem invoca. Ele responde a todas as perguntas. Então, um demônio como ele, né, o Lucius ia poder usar para poder conseguir poder e conhecimento necessário e responder as perguntas que ele tinha, como ele mesmo diz que ele queria as respostas. Então, ele fez o contrato, só que ele descobriu uma forma de não ficar preso ao contrato com um demônio, né, dependendo desse demônio aí. O que tudo indica é que logo que ele fez o contrato, o Lucius de alguma forma conseguiu subjugar o Astaró para poder comer o coração dele, fazer o churrasquinho ali, já que a gente descobriu no capítulo passado que se um humano come o coração de um demônio, ele adquire os poderes do bicho para ele, como ele fez ali com o Lucifério, como provavelmente ele fez com o Astaró. Isso vai ser revelado ainda se é exatamente isso que aconteceu ou não, né? Porque só dessa forma o Julius não teria conhecimento sobre da onde vem os poderes dele, né? De ser aí proveniente de um demônio. E só dessa forma também o Lucius não correria o risco do Astaró alterar passado, presente, futuro, para poder dibrar ele nesse rolo todo aí. Isso também explica o porquê a magia do tempo, que não é do Lucius e sim do Astaró, é usada através do Grimório do Lucius, porque a partir do momento que ele comeu o coração do diabo, esse atributo passou a ser genuinamente dele, então tá vinculada com o Grimório. Só que, diferente do Vengeance, que simplesmente não foi capaz de escolher entre a alma que vivia dentro dele e o reino que ele defendia, né? Quando o Julius viu que o Lucius estava fazendo algo
absurdo, ele questionou e tentou impedir, como eu disse que ele faria num vídeo anterior aqui. E obviamente o Lucius já tinha visto, né, tudo isso, já que ele sabe o futuro de todas as coisas, então ele botou o Julius pra dormir em algum cantinho lá dentro da mente dele, coisa que provavelmente ele já fez milhares de vezes antes. Mas tá, você deve estar aí se questionando, quem é que teve no comando das coisas todas esse tempo todo? Então, né, porque o Julius ficou bastante tempo ali no poder. Apesar do sonho dos dois ser o mesmo, a personalidade, as características físicas, né, e a forma de implementação desses sonhos são diferentes. Então, em algum momento, o Lucius permitiu que o Julius ficasse no comando, dizendo, cuida das coisas aí, tal, procura alguém com magia da árvore da vida, procura alguém com magia da escuridão aí, porque vai ser importante pro reino, e por aí vai. Então ele sempre foi manipulando a alma do Julius, que estava ali no comando, né, de lá de dentro, o Lucius foi fazendo isso, para poder fazer com que as coisas que ele precisava fossem feitas para abertura da Qliphoth, né, mas sem ficar no controle, para que ninguém descobrisse quem ele era realmente, né? Nem o Yami através do Ki, ou cabeça do cogumelo, sei lá, porventura podia ler a mente dele, se ele não for um aliado aí do Lucius e tal, né? Ou coisas desse tipo aí. Então vocês veem como 3 páginas podem falar muita coisa pra gente. Mas seguindo em frente, finalmente a gente tem o primeiro encontro entre o Asta e o Lucius, né? Em que não só o Asta, mas a Nero, a Noelle e a Mimosa, que estão escondidas lá espiando ele, confundem o Lucius com o Rei Mago, mostrando que, apesar das diferenças físicas, um tem o cabelo claro, outro tem o cabelo escuro, os dois tem ali o rosto parecido, né? Eles são muito parecidos entre si. Mas como o Asta tá bem frente a frente, ele logo percebe que alguma coisa tá errada. Ele percebe essas diferenças aí nas características físicas. E o Lucius para o tempo ao redor de toda aquela região que eles estão, paralisa as outras pessoas que estão ali, e só ele e o Asta conseguem se movimentar. Na hora que ele bota o Asta ali dentro daquela bolona do tempo e vai lá com o dedinho lá e tate na cara do Asta, o Pia já ativa o modo demoníaco antimagia dele, o que faz com que o Lucius, em uma fração de milésimo de segundo, muito rápido, assim, se afaste do Asta e volte para trás. Afinal de contas, o Lucius sabe o potencial da antimagia, né? E que é interessante ali a fala dele dizendo, então este é o poder que desafia a razão, mostrando que é a primeira vez que ele de fato tá vendo a antimagia frente a frente, o que reforça a tese de que esse tempo todo, né, de reinado do Julius era realmente a alma do Julius que estava no comando e não a do Lucius. O Asta sente não só o Ki do Julius, mas o do Lucius, né, tanto que ele diz, você é o Julius, mas não é o Julius, então ele sente essa mescla dos dois Kis ali dele, mas ele também sente o do Lucifero, e é aí quando o Asta questiona onde é que tá o Rei Mago, que o Lucius revela o plano da salvação mirabolante que ele tem para a humanidade e que eu já comentei aqui antes no vídeo. Mas como é que esse plano de ressurreição das pessoas vai funcionar ali na prática? Como é que ele vai entrar em prática? Os Ogretis têm as magias corporais, né? Então a magia de ossos do Zenon e a de sangue da Megícula são ambas explicativas, não preciso falar. E a magia do corpo do Dante permite a criação de tecidos, né? E também a manipulação do físico à vontade. Então seriam a receita de bolo ideal para botar numa forma e fabricar um monte de humanozinhos ali iguais. A magia do tempo faz com que o avanço no tempo, né, aconteça só nas pessoas que estão sendo recriadas ali, e aí elas já vão renascer como adultas. Imagina se todo mundo renascesse como bebezinho, não ia rolar, né? Aí o Lúcio ia ter que ficar trocando fralda. E aí entra o questionamento sobre qual é a magia do Lucius, que pode ser uma magia da alma ou uma magia da mente, lembrando que em algumas vertentes da psicologia, a alma ou o espírito, como vocês preferirem, religiosamente falando, é visto como a própria mente, a capacidade cognitiva e de pensar do ser humano. Ou seja, para o mangá, tanto faz uma simbologia ou outra vai dar na mesma, né? Agora, o que a gente precisa saber é se o Lúcio se apossou da magia dos irmãos, né? Do Zenon, por exemplo, ele pode ter comido o coração dele, adquirindo aí não só a magia de ossos, mas também a magia espacial, e eu acho que o Lucius teria
essa frieza para fazer isso, tá? Já que o coração do Zenon ali, do Beelzebub, era um só. E da Vanek e do Dante, aí ele pode ter adquirido de alguma outra forma, né? Ou então ele pode ter restaurado os 3 e os 4 vão fazer juntos essa parada toda aí em conjunto. Só que, apesar de tudo, o plano do Lucius não era totalmente perfeito, porque dentro de todas as previsões dele, dando uma de Doutor Estranho, aí o Asta não se encaixava. Quando ele diz que nenhuma forma de vida deveria nascer sem magia, que o Asta era o defeito do mundo e que esse defeito deveria ser removido, acaba sugerindo que, para que as pessoas sejam recriadas da forma que ele quer, elas precisam ter um mínimo de mana, precisam ter um mínimo de magia. E como o Asta não possui magia, e para piorar, ele possui a antimagia, ele não poderia ser afetado por esse renascimento e poderia, inclusive, ser um perigo potencial para poder desfazer a criação do Lucius. Por isso, ele precisa remover esse defeito da humanidade. Tadinho do Asta, gente. Para mim, ele não é um defeito, para mim, ele é a solução, tá? E se você estiver pensando, mas ele sempre teve a chance de matar o Asta. Bom, em primeiro lugar, que quando o Asta nasceu, quem estava no comando do corpo era o Julius, né? Segundo, que o Lucius já sabia que o Asta ia nascer, né? Que ele seria defeituoso e que ele ia adquirir a antimagia junto com o Lieb. E através desse conhecimento futuro, o Lucius também sabia que o Asta ia matar o Lucifero. Então o Lucius simplesmente permitiu, né? E como na teoria dos relógios até é possível aí que ele tenha ajudado a guiar o Asta por todo esse caminho, ele permitiu que o Asta fosse ficando forte o suficiente para poder vencer o Lucifero, para que ele pudesse roubar a magia de gravidade para ele. Mas se passou mais de um ano na história contra o Lucifero, então ele podia ter matado o Asta nesse tempo. Eu concordo, mas provavelmente o Lucius passou esse tempo todo fazendo os preparativos finais pro plano dele aí, roubando tempo, né, armazenando tempo, armazenando magia para isso, porque vamos combinar que renascer uma humanidade inteira vai precisar de muita coisa, muito tempo e muita magia. E ele não podia também levar qualquer suspeita, né, levantar qualquer suspeita, então ele simplesmente deixou a parada toda rolando para que quando chegasse o momento de pôr tudo em prática, o Asta fosse removido da humanidade, o que leva também a gente a teorizar duas coisas. A primeira é que possa ter tido alguém aí que tenha, de alguma forma, conseguido prever o futuro, enxergar o futuro, e talvez alguém com ligação com demônios, tipo a família do Faust, né? Ou alguma outra pessoa, ou anjos, ou deuses, sei lá, alguém. E aí tenha conseguido fazer aí algum jeito com que o Asta e o Lieb nascessem sem magia para adquirirem, desenvolverem a antimagia para poder enfrentarem e vencerem o Lucius no final. Talvez um deus do destino, um anjo do destino, sei lá, algo nessa linha, né? Como eu já disse no vídeo anterior, se existem demônios, existem anjos. E a irmã Lily é aqui a representação da Virgem Maria, né? Então a gente tem uma representação divina. E a segunda é que pode ser que haja a possibilidade de em algum momento o Asta ter que comer o coração do Lieb para poder alcançar um poder superior maior necessário para vencer o Lucius. Isso vai ser muito triste se acontecer, né? São muitas perguntas, poucas respostas, e o pior de tudo é que o Lucius, que era um cara defeituoso fisicamente, né, vem e chama o Asta de defeituoso magicamente, o que é um tanto irônico, já que afinal de contas ambos possuem falhas ou físicas ou mágicas, né, que acabam colocando os dois no mesmo patamar. Além disso, mais uma vez, a gente tem aqui a confirmação, né, de que a Rainha das Bruxas tinha falado anteriormente sobre o Asta, então ela disse que ele tinha nascido com defeito, e o Lucius usa aqui exatamente o mesmo adjetivo, né, que ela usou, um defeito, sendo que ela também tinha afirmado que ele era só uma mutação bizarra, e com a fala do Lucius de que ninguém deveria nascer sem magia e que ele é só um defeito do mundo, fica ainda mais evidente de que o Asta possui uma mutação genética, já que a fala do Lucius e da rainha corroboram isso, e essa mutação provavelmente não foi espontânea, mas pode ter sido causada propositalmente. A gente vai ver isso aí nos próximos capítulos ou no próximo ano. Acho que vai demorar um pouco para ser revelado, tá? Acidentalmente ou propositalmente, aí o fato é de que a antimagia do Asta é forte o suficiente para que, diante da provocação do Lucius ali, ele faça a fusão com o Lieb, arranque as duas espadas do Grimório e exploda ali com a antimagia dele, com uma força suficiente que ele consegue destruir o globo do tempo ali do Lucius, que criou, né, que estava paralisando todo mundo ao redor. Aí ele anula a magia do tempo, as pombinhas voltam a voar, Mimosa, Noelle e Nero voltam a se mexer, o que indica que o poder do Asta teria um potencial grande o suficiente para poder ter uma mínima chance contra o quarto irmão Zogratis, se o mangá já estivesse no final, se essa fosse a última batalha, e se o Asta tivesse experiência e conhecimento suficiente, né, igual o Lucius tem,
E como a gente sabe que na atual circunstância esses 3 requisitos não são preenchidos, não vai acontecer, não agora. A única coisa que realmente me broxou nesse capítulo é que eu esperava uma maturidade maior do Asta na resposta pro Lúcio, já que ele passou por coisas pesadíssimas nos últimos tempos, né? Também se passou mais de um ano desde a batalha contra o Lucifer, então o Asta tá mais velho, mas depois de todo esse discurso filosófico do Lúcio, de toda a profundidade levantada nesse capítulo, o Asta age de forma tão infantil e terminar gritando a frasezinha clichê de que aqui agora eu vou superar o Rei Mago e tal, acaba quebrando muito essa sequência de diálogo tão bem estruturado aqui, né, que o Lúcio estava tendo ali. Não que ele tivesse que lançar um discurso no jutsu, como o Naruto fazia em vários momentos, e que muitas vezes era um saco, porque ele não era capaz de vencer na força, muitas vezes, né, era só na palavra aqui, como no Obito, nossa, um saco, mas eu esperava uma reação mais madura vindo do Asta nesse momento, porque ele já tinha apresentado esse avanço em vários capítulos anteriores, e ele agir agora é meio que um retrocesso, mas foi a escolha do Tabata, goste eu ou não, e tudo bem se também você discorda comigo, não tem problema, tá? Pra finalizar, porque esse vídeo já tá muito longo, agora tá com 26 minutos, vai dar uma meia hora aí de vídeo, é interessante a gente ver que toda essa filosofia de utopia e distopia apresentada nesse capítulo foi construída como uma analogia à história de Jesus e o diabo que a gente encontra na tradição cristã. No 332, a gente tem uma imagem do Lúcio que reflete a representação muito utilizada ao longo de 2000 anos aí de Jesus, né? Ele com os braços meio abertos assim, uma palma da mão direcionada aqui assim pra frente, outra aqui assim, né? Uma com os dedos mais pra cima, como se estivesse abençoando, e a outra assim, ó, com os dedos para baixo, como se estivesse recebendo gentilmente. A pessoa mais que a gente sabe que, diferente do que Jesus era, né, todo bondoso e que permitia que as pessoas escolhessem o caminho que queriam seguir, e ao invés de destruir tudo para poder recriar tudo do zero, de forma que não houvesse diferenças, ódios e preconceitos, o Jesus escolhia o caminho da transformação lenta através do ensinamento do que era certo e errado. Então, ele agia de uma forma que o próprio ser humano pudesse se autoavaliar e pudesse se tornar consciente das suas falhas, né, dos seus defeitos, e trabalhar tudo isso de uma forma que ele se tornasse um ser melhor. Então, com isso, nós temos o Júlio, que agia como um reflexo do que Jesus pregava e ensinava, e o Lúcio, que age da mesma forma autoritária que o diabo age nas escrituras, né? Se apresentando como algo bom, se apresentando como alguém que pode fazer as coisas serem melhores, fazer as coisas de uma forma melhor, só que se autoproclamando o salvador da humanidade, e fazendo isso através de atitudes drásticas, de reconstruir algo de forma melhor do que já era, com uma promessa de vida digna, mas implementando isso com um governo totalitário em que ele governa todo poderoso sobre todos, e a partir de agora, né, essas pessoas não vão ter mais poder, para que, não tanto poder, né, para que ele possa viver aí o sonho de poder extremo e de superioridade na qual ele enxerga que ele se enquadra, porque ele se acha muito especial, mais especial que os outros. Vale lembrar também que no versículo 14 do capítulo 11 de 2 Coríntios está escrito que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, isso para poder enganar, se possível, os próprios eleitos, o que reforça a analogia bíblica criada pelo Tabata entre Jesus e o diabo através da construção do Lúcio. Fora que o Lúcio também é a completa inversão moral do Júlio, né? Os dois têm o mesmo objetivo, o mesmo desejo, mas tanto em caráter quanto em moral e personalidade, eles são o inverso um do outro, o que traz uma carga bem profunda e muito bem construída pro personagem. Bom, gente, já estamos aí agora com uns 30 minutos de vídeo, na edição vai diminuir um pouquinho. Provavelmente eu vou fazer mais um vídeo trazendo os pontos que faltaram ser abordados aqui nesse capítulo, né? Mas me contem vocês, o que é que vocês acharam? Quais são as suas apostas? O que vocês acham que vão acontecer? Conta aqui pra mim nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se não tiver inscrito, e um beijo pra todos vocês. Bom fim de semana. Tchau. Vocês viram que eu tô em casa, né? Tô só gravando em casa agora, gente. Tchau.